Capítulo 16. Nenhuma objeção foi feita quanto ao compromisso que as meninas tinham tomado para a noite seguinte, e todos os escrúpulos que Mr. Collins manifestou de deixar Mr. e Mrs. Bennet por uma noite, durante a sua visita, foram vencidos com firmeza. Em hora oportuna, a carruagem saiu de Longbourn, conduzindo Mr. Collins e suas 5 primas a Meryton. Ao entrarem na sala, as meninas tiveram o prazer de saber que Mr. Wickham tinha aceito o convite de Mr. Phillips e já se encontrava em sua casa. Depois que todos tinham se sentado, Mr. Collins teve a oportunidade de olhar em torno e admirar a casa. Ficou tão impressionado com o tamanho e a mobília da sala que declarou quase ter a impressão de estar numa pequena sala de almoço de verão em Rosings, comparação que a princípio não foi muito apreciada. Mas quando Mrs. Phillips soube o que era Rosings e a quem pertencia, e depois que ouviu a descrição de um dos salões de Lady Catherine, e soube que uma das lareiras por si só custara 800 libras, sentiu toda a força do elogio. Não teria ficado ressentida se comparassem a sua sala com o quarto da caseira de Rosings. Mr. Collins se alongou na descrição das riquezas de Lady Catherine e da sua propriedade, com digressões ocasionais em louvor da sua própria e humilde residência e dos melhoramentos que estavam sendo feitos nela. Finalmente, outros cavalheiros se acercaram. Mr. Collins encontrou em Mrs. Phillips uma ouvinte muito atenciosa. Ela estava cada vez mais convencida da importância do seu convidado e resolvida a passar adiante para todas as suas vizinhas, assim que pudesse, tudo o que estava ouvindo. Mas para as meninas, que não queriam prestar atenção ao primo, que nada tinham a fazer senão examinar as imitações de porcelana sobre a lareira, o intervalo pareceu muito longo. E afinal, os cavalheiros se aproximaram. E quando Mr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que a admiração que desde o primeiro momento sentira por ele não era de modo algum exagerada. Os oficiais do condado de... eram todos pessoas muito distintas, e os melhores dentre eles estavam presentes. Mas Mr. Wickham ultrapassava a todos em aspecto, maneiras, modo de andar, do mesmo modo que eles, os oficiais, eram superiores ao gorducho tio Phillips, com o seu rosto redondo e o seu hálito cheirando a vinho do Porto. Mr. Wickham era um felizardo para quem se dirigiam quase todos os olhares femininos, e Elizabeth foi a feliz eleita perto da qual ele se sentou. E o rapaz se pôs imediatamente a conversar da maneira mais agradável, embora o assunto se limitasse apenas à noite chuvosa que fazia, e à probabilidade de uma estação chuvosa. Elizabeth sentiu que o assunto mais banal podia tornar-se interessante graças à arte do narrador. Diante de rivais tão temíveis como Mr. Wickham e os oficiais, Mr. Collins pareceu mergulhar na insignificância. Para as moças, ele não tinha interesse algum. Às vezes, entretanto, Mr. Collins encontrava em Mrs. Phillips uma ouvinte benévola. Graças à atenção desta senhora, recebeu uma abundante provisão de café e de biscoitos. Quando as mesas de jogo foram colocadas, ele teve ocasião de retribuir aquelas amabilidades, oferecendo-se para seu parceiro de whist. "Sou um pouco fraco no jogo atualmente", disse ele. "Mas aproveitarei de boa vontade a presente ocasião para me aperfeiçoar, pois na minha atual situação..." Mrs. Phillips ficou muito grata com o convite, mas não quis esperar os motivos. Mr. Wickham não jogava whist, porém a sua presença como espectador na mesa em que jogavam Elizabeth e Lydia foi recebida com grande prazer. A princípio pareceu haver um certo perigo de que Lydia o absorvesse inteiramente, pois conversava muito. Mas Lydia tinha também grande entusiasmo pelo whist e dentro em pouco estava tão absorta com as apostas e os prêmios que não prestava mais atenção a ninguém. Mr. Wickham ficou portanto à vontade para falar com Elizabeth, que estava pronta a ouvi-lo com a maior boa vontade, embora não tivesse a esperança de que ele contasse o que ela mais desejava, a história das suas relações com Mr. Darcy. Elizabeth não ousou sequer mencionar o nome daquele cavalheiro. O próprio Mr. Wickham introduziu o assunto e perguntou qual a distância que separava Netherfield de Meryton, e depois de ouvir a resposta, perguntou, hesitante, há quanto tempo Mr. Darcy estava morando lá.
Há um mês mais ou menos, respondeu Elizabeth. E em seguida, para não deixar morrer o assunto, acrescentou. Ouvi dizer que ele tem uma grande propriedade no Derbyshire. Sim, replicou Wickham. Ele tem uma bela propriedade. 10.000 libras líquidas por ano. Aliás, a senhora não poderia encontrar melhor informante do que eu sobre este assunto, pois desde a minha infância conheço a família bastante intimamente. Elizabeth não pôde evitar manifestar espanto. A sua surpresa, Miss Bennet, é muito natural, pois viu com que frieza nos cumprimentamos ontem. Conhece intimamente Mr. Darcy? Não queria conhecê-lo mais do que conheço. Passei 4 dias na mesma casa que ele, e o acho muito desagradável. Não tenho direito de manifestar a minha opinião, disse Wickham. Não estou qualificado para formar um juízo, pois o conheço há tanto tempo e tão bem que me é impossível falar com imparcialidade. Mas acho que a sua opinião surpreenderia a todos, e talvez nunca a exprimisse tão categoricamente em outro lugar qualquer. Aqui a senhora está no meio da sua própria família. Dou-lhe a minha palavra de que não falo aqui de maneira diferente da que falaria em qualquer outra casa das redondezas, exceto em Netherfield. Mr. Darcy não é nada benquisto aqui no Hertfordshire. Todos o acham insuportavelmente orgulhoso. Não encontraria uma opinião diferente a seu respeito. Não posso dizer que me entristece o fato de um homem não ser apreciado além do que ele merece, disse Wickham, depois de uma curta pausa. Mas no caso de Mr. Darcy, acho que isto não acontece frequentemente. A sociedade se deixa cegar pela sua fortuna e pela sua importância, e se deixa atemorizar pelas suas maneiras altivas e despóticas, e o vê apenas como ele deseja ser visto. Mesmo conhecendo-o muito pouco como o conheço, acho que ele deve ser um homem de mau gênio. Mr. Wickham se limitou a sacudir a cabeça. Não me surpreenderia, disse Wickham, se não se demorasse aqui muito tempo mais. Isto eu não sei, mas nada ouvi falar a respeito da sua partida. Espero que os seus planos, Mr. Wickham, não sejam afetados pela presença de Mr. Darcy nestas redondezas. Oh, não. Não há de ser ele quem há de me enxotar daqui. Se quiser evitar encontrar-se comigo, ele é quem deve partir. Não estamos em termos muito amigáveis. É-me desagradável encontrá-lo, mas não tenho outros motivos para evitá-lo, senão aqueles que não me pejo de proclamar diante de todo o mundo. A consciência de ter sido tratado injustamente por ele e a pena que me causa o seu feitio desagradável. O pai dele, Miss Bennet, o falecido Mr. Darcy, foi um dos melhores homens que já pisaram sobre a terra, e o melhor amigo que jamais tive. E nunca me encontro com o atual Mr. Darcy sem me sentir ferido por 1000 lembranças tristes. A sua conduta para comigo foi sempre escandalosa, mas creio realmente que lhe perdoaria tudo, contanto que ele não desmerecesse a memória do pai. Elizabeth sentiu crescer o interesse e o ouvia com toda a atenção, mas a delicadeza do assunto impedia maiores investigações. Mr. Wickham abordou outros temas de natureza menos especial. Meryton, as pessoas da redondeza, a sociedade, e pareceu muito satisfeito com tudo o que tinha visto, referindo-se especialmente a esta última com muita amabilidade. O que mais me induziu a aceitar o posto no regimento, disse ele, foi a perspectiva da agradável sociedade que encontraria aqui. Sabia que era um dos regimentos mais respeitáveis, e meu amigo Danny me convenceu ainda mais, com a descrição que fez da sociedade de Meryton, das grandes atenções que tinha recebido e das excelentes relações que fizera. Confesso que a sociedade me é necessária. Sofri certos desenganos e não suporto a solidão. Preciso de uma ocupação e de uma companhia. A vida militar não é aquela para a qual me sinto feito, mas as circunstâncias a tornaram desejável no momento. Minha carreira devia ter sido o clero. Fui educado para entrar na igreja, e neste momento eu estaria de posse de uma posição importante, se aquele cavalheiro de que falávamos o tivesse desejado. Sim? Sim. O falecido Mr. Darcy tinha me prometido a melhor paróquia que primeiro vagasse nos seus domínios. Era meu padrinho e me dedicava grande afeição. Nunca poderia pagar o que lhe devo.
Ele tencionava velar sobre o meu futuro e pensou que o tivesse feito. Mas quando o lugar vagou, foi dado a outra pessoa. Que horror! Exclamou Elizabeth. Como pôde ele desrespeitar a vontade do pai? Por que é que o senhor não procurou uma reparação legal? Os termos da doação eram apenas verbais. Não havia fundamento para uma ação legal. Um homem de honra não hesitaria em cumprir as disposições paternas. Mas Mr. Darcy preferiu duvidar de que estas disposições existissem ou tratá-las como simples recomendações, e afirmou que eu tinha perdido todo o direito ao lugar que pleiteava pela minha extravagância e pela minha imprudência. O certo é que o lugar ficou vago há 2 anos, no momento exato em que eu atingia a idade exigida para ocupá-lo, e creio que foi dado a outra pessoa. E não é menos certo que eu nada tenha feito para desmerecê-lo. Tenho um gênio franco e impulsivo, e talvez manifestasse com demasiada liberdade aos outros e ao próprio Mr. Darcy a opinião que tenho dele. Não me lembro de ter feito nada mais grave, mas o fato é que somos homens de feitio muito diferente e que ele me odeia. Isto é revoltante. Ele merece ser publicamente condenado. Mais cedo ou mais tarde o será, mas não por meu intermédio. Enquanto a memória do pai dele viver em mim, não o denunciarei, nem mesmo o provocarei. Mas qual pode ser o motivo que o levou a proceder tão cruelmente? Disse Elizabeth depois de uma pausa. A furiosa antipatia que tem por mim. Uma antipatia que não posso deixar de atribuir em parte à inveja. Se o falecido Mr. Darcy tivesse gostado menos de mim, o filho talvez me suportasse melhor. Mas a extraordinária afeição que o pai manifestava por mim irritava-o quando ainda era muito criança. Com o feitio que tem, não podia tolerar a competição em que nos defrontávamos e a preferência que frequentemente me era dada. Eu não supunha que Mr. Darcy fosse tão ruim assim, embora nunca me tenha sentido atraída por ele. Pensava que ele desprezasse os seus semelhantes em geral, mas não suspeitava que fosse capaz de tomar uma vingança tão baixa e se mostrar tão injusto e tão desumano. Depois de refletir alguns minutos, continuou. Recordo-me de que ele se gabou certa vez em Netherfield de ser implacável nos seus ressentimentos e de ser dotado de um temperamento rancoroso. Deve ter um gênio terrível. Quanto a isto nada posso dizer, replicou Wickham. Não me sinto com forças para julgá-lo com justiça. Elizabeth tornou a mergulhar nos seus pensamentos. E depois de algum tempo, exclamou. Tratar desta maneira o afilhado, o amigo, o favorito de seu pai? E poderia ter acrescentado, um rapaz como o senhor, cuja aparência depõe tanto a seu favor. Mas limitou-se a dizer, e além disso um companheiro de infância, um íntimo, como o senhor mesmo disse. Nascemos na mesma paróquia, dentro dos limites do mesmo parque, passamos juntos a maior parte da infância, vivemos na mesma casa, compartilhamos os mesmos divertimentos e fomos objetos da mesma afeição paternal. Meu pai começou a vida na mesma profissão em que o seu tio parece ter se distinguido, mas abandonou tudo para servir Mr. Darcy, dedicando todo o seu tempo à administração da propriedade de Pemberley. Era altamente estimado por Mr. Darcy, que fez dele o seu amigo íntimo e confidente. Mr. Darcy, mais de uma vez, reconheceu publicamente que devia as maiores obrigações a meu pai, pelos serviços que este lhe prestara na administração dos seus bens. E quando, um pouco antes da morte de meu pai, Mr. Darcy lhe prometeu espontaneamente encarregar-se do meu futuro, estou convencido de que sentia que essa promessa era uma dívida de gratidão para com meu pai, além de ser uma prova de afeição para comigo. Como é estranho! Exclamou Elizabeth. Que coisa abominável! Espanta-me que o próprio orgulho de Mr. Darcy não o tenha levado a ser justo para com o senhor. E se não houvesse outro motivo, bastava este. Ele devia ser orgulhoso demais para ser desonesto. Espantoso, replicou Wickham, pois quase todos os seus atos podem ser relacionados com o orgulho. E o orgulho tem sido o seu melhor amigo. O orgulho o conduziu até mais próximo da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente, e na sua conduta para comigo, agiram ainda impulsos mais fortes do que o orgulho. Mas pode um orgulho tão abominável lhe ter dado alguma vantagem?
Sim. Levou-o frequentemente a ser liberal e generoso, a despender grandes quantias, a ser hospitaleiro, a ajudar os seus colonos e a mitigar os sofrimentos dos pobres. O orgulho da família e o orgulho filial, pois ele tem grande orgulho do pai, o conduziam a isto. Não desmerecer a família, não parecer ter degenerado quanto a certas qualidades que a tornaram famosa, não deitar a perder a influência da casa de Pemberley são motivos poderosos. Ele possui também orgulho fraternal, o qual, somado a uma certa afeição, o faz zelar com carinho e cuidado pela irmã. A senhora deve ter ouvido dizer que ele é o melhor e o mais atencioso dos irmãos. Que espécie de moça é Miss Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Eu desejava responder que ela é amável. Causa-me mágoa falar mal de um Darcy. Mas é extremamente parecida com o irmão. Muito, muito orgulhosa. Em criança era extremamente afetiva e agradável, e gostava muito de mim. A fim de distraí-la, perdi muitas horas da minha vida. Mas agora ela já não representa nada para mim. É uma bonita menina de 15 ou 16 anos e dizem que muito prendada. Desde a morte do pai vive em Londres, em companhia de uma senhora que orienta a sua educação. Depois de muitas pausas, em que tentou falar outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar ao primeiro e disse: Espanta-me a intimidade dele com Mr. Bingley. Não sei como este, que parece ser todo bom humor e é realmente extremamente simpático, pode ter amizade por aquele homem. Não entendo como os gênios combinam. Conhece Mr. Bingley? Não. É um homem amável, bem educado, encantador. Não deve conhecer a verdadeira natureza de Mr. Darcy. Provavelmente não. Mas Mr. Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam qualidades. Sabe ser um companheiro agradável quando acha que vale a pena. Entre os seus iguais, mostra-se muito diferente do que com os menos afortunados. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele é liberal, justo, sincero, razoável, honrado e talvez agradável. Mesmo levando em conta a sua fortuna e a sua figura. Pouco depois terminou a partida de whist. Os jogadores se reuniram em torno da outra mesa, e Mr. Collins se sentou entre a prima Elizabeth e Mrs. Phillips. Esta lhe fez as perguntas de costume sobre o seu êxito no jogo. A sorte não lhe tinha sido muito favorável. Ele tinha perdido todos os pontos. Mas quando Mrs. Phillips começou a exprimir o seu pesar, Mr. Collins lhe assegurou muito grave que isto não tinha a menor importância, que ele considerava o dinheiro uma coisa secundária, e pediu que ela não se preocupasse com o fato. Sei perfeitamente, minha senhora, disse ele, que quando uma pessoa se senta numa mesa de jogo deve correr o seu risco. Felizmente, a minha situação permite perder 5 shillings sem nenhuma preocupação. Muitos não podem dizer o mesmo, mas graças a Lady Catherine de Bourgh estou livre dessas pequeninas misérias. Mr. Wickham prestou atenção a estas palavras, e depois de observar Mr. Collins durante alguns momentos, perguntou a Elizabeth se o seu parente era intimamente relacionado com a família de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu Elizabeth, concedeu-lhe recentemente um lugar de reitor. Não sei quando Mr. Collins lhe foi apresentado pela primeira vez, mas estou certa de que ele não a conhece há muito tempo. A senhora deve saber naturalmente que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs. E, por conseguinte, esta senhora é tia do atual Mr. Darcy. Não sabia. Não sabia mesmo da existência de Lady Catherine até o dia de ontem. Sua filha, Miss de Bourgh, herdará uma grande fortuna. Acredita-se que ela e o primo reunirão as 2 propriedades. Esta informação fez Elizabeth sorrir, pois ela se lembrou da pobre Miss Bingley. Todas as suas atenções, a sua afeição por Miss Darcy e os elogios a Mr. Darcy seriam inúteis se ele já estivesse destinado a outra mulher. Mr. Collins, disse Elizabeth, fala muito bem tanto de Lady Catherine como da filha, mas certos detalhes que ele relatou acerca daquela senhora me fazem suspeitar que a gratidão o torna cego e que, apesar de ser a sua protetora, ela é uma mulher arrogante e convencida. Creio que ela é ambas estas coisas no mais alto grau, replicou Wickham. Há muitos anos que não a vejo,
mas lembro-me perfeitamente de que nunca simpatizei com ela e que as suas maneiras eram autoritárias e insolentes. Tem fama de ser extraordinariamente sensata e esperta, mas eu creio que essas habilidades são em parte devidas à sua situação social e à sua fortuna, às suas maneiras autoritárias e em parte também ao orgulho do sobrinho, que julga só poder se dar com pessoas importantes. Elizabeth concordou em que tinha explicado tudo muito razoavelmente, e eles continuaram a conversar com mútua satisfação, até que o jantar pôs fim às partidas de cartas, cabendo às demais senhoras a sua cota nas atenções de Mr. Wickham. Durante o jantar, o barulho foi tão grande que não se podia conversar, mas as maneiras de Mr. Wickham agradaram a todo mundo. Tudo o que ele dizia era bem dito e fazia tudo com graça. Elizabeth partiu muito entusiasmada com ele. Durante todo o caminho para casa, não conseguiu pensar noutra coisa a não ser em Mr. Wickham e nas palavras que ele lhe dissera. Mas não encontrou nenhuma ocasião de mencionar o seu nome, pois nem Lydia nem Mr. Collins calaram a boca um só instante. Lydia falou ininterruptamente sobre as fichas de jogo que tinha perdido e sobre as que tinha ganho. E Mr. Collins não cessou um só instante de descrever a amabilidade de Mr. e Mrs. Phillips, declarando que não se importava absolutamente com suas perdas no jogo, enumerando todos os pratos do jantar, desculpando-se continuamente por estar incomodando as primas no assento estreito da carruagem. Estava longe de esgotar todos os seus assuntos, quando a carruagem parou diante da casa de Longbourn. Capítulo 17. Elizabeth relatou a Jane no dia seguinte tudo o que se tinha passado entre ela e Mr. Wickham. Jane ouviu a irmã com espanto e atenção. Não podia acreditar que Mr. Darcy fosse tão indigno da amizade de Mr. Bingley. E, no entanto, não estava na sua natureza duvidar da sinceridade de um rapaz tão bem apessoado como Wickham. A ideia de que ele tivera de suportar realmente tanta ingratidão era suficiente para despertar-lhe todos os sentimentos ternos. E, portanto, nada lhe restava fazer senão pensar bem de ambos, defender a conduta dos dois e levar a conta do acaso e do erro, tudo aquilo que não podia ser explicado de outra maneira. Ambos foram enganados, disse ela, de um modo ou de outro, em circunstâncias das quais não podemos ter nenhuma ideia. Pessoas interessadas se interpuseram talvez entre eles com as suas intrigas. Enfim, é impossível conjecturarmos as causas ou circunstâncias que possam tê-los afastado um do outro sem que a culpa recaia sobre nenhuma das partes. Muito bem, e agora, minha querida Jane? Que é que você tem a dizer a favor dessas pessoas interessadas que provavelmente se envolveram no assunto? Acha também que são inocentes? Ou devemos atribuir a culpa a alguém? Pode rir quanto quiser, mas não me fará desistir das minhas opiniões. Minha querida Lizzie, pense só na horrível situação em que ficaria Mr. Darcy se ele tivesse tratado de uma tal maneira o favorito do pai, um rapaz a quem o pai prometera a sua proteção. É impossível. Nenhum homem com os sentimentos mais indiferentes, ninguém que tivesse estima pelo seu caráter seria capaz disto. Poderiam os seus amigos mais íntimos se enganar a este ponto a seu respeito? Oh, não! É mais fácil eu acreditar que Mr. Bingley está sendo iludido do que supor que Mr. Wickham tenha inventado a história que me contou ontem à noite. Nomes, fatos, tudo mencionado sem cerimônia. Se não for verdade, Mr. Darcy que o contradiga. Além disso, ele parecia sincero. É de fato difícil, a gente não sabe o que pensar. Desculpe, a gente sabe exatamente o que pensar. Mas Jane via com clareza apenas um único ponto. Que, caso Mr. Bingley tivesse sido iludido, teria muito que sofrer quando aqueles fatos se tornassem públicos. Nesse momento, as duas moças que passeavam no pequeno bosque foram chamadas devido à chegada de um daqueles a respeito de quem estavam falando. Mr. Bingley e suas irmãs vieram convidar pessoalmente as meninas para o tão esperado baile em Netherfield, cuja data fora fixada para a terça-feira seguinte. As irmãs de Mr. Bingley declararam que estavam muito satisfeitas em falar com a querida amiga, pois não tinham ocasião de vê-la há muito tempo. Perguntaram várias vezes o que é que ela fizera desde o regresso de Netherfield. Ao resto da família,
Mal prestaram atenção. Evitaram Mrs. Bennet o mais que puderam. Falaram um pouco com Elizabeth e ignoraram a presença das outras pessoas. Partiram logo, levantando-se das cadeiras com uma energia que surpreendeu o irmão e apressando-se como se desejassem se ver livres das amabilidades de Mrs. Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield era extremamente agradável para todas as moças da família. Mrs. Bennet achou que devia considerar o baile como uma homenagem à sua filha mais velha e ficou extremamente lisonjeada pelo convite que recebera pessoalmente de Mr. Bingley, em vez de um simples e cerimonioso cartão. Jane imaginou a noite agradável que passaria em companhia de suas duas amigas e as atenções que receberia de Mr. Bingley. Elizabeth encarava com prazer a perspectiva de dançar muitas vezes com Mr. Wickham e de ler a confirmação de tudo o que sabia no rosto e nas maneiras de Mr. Darcy. A felicidade que Catherine e Lydia antecipavam não dependia de determinada pessoa ou acontecimento, pois embora, como Elizabeth, tencionassem dançar metade da noite com Mr. Wickham, este não era de nenhum modo o único par que as poderia satisfazer. E para elas, um baile era de qualquer maneira um grande acontecimento. E até Mary assegurou à família que não se desinteressava da festa. "Contanto que eu possa ter as manhãs livres", disse ela, "é o que me basta. Não acho que seja um sacrifício dedicar ocasionalmente uma noite às diversões sociais. A sociedade tem certos direitos sobre nós. Sou da opinião daqueles que consideram certos intervalos de recreação e de divertimento desejáveis para todo o mundo." Elizabeth se sentia de tão bom humor que, embora não dirigisse muitas vezes a palavra a Mr. Collins, exceto quando a isto era obrigada, não pôde deixar de perguntar se ele tencionava aceitar o convite de Mr. Bingley e se julgava apropriado tomar parte naquele divertimento mundano. Com grande surpresa, ficou sabendo que Mr. Collins não tinha o menor escrúpulo a esse respeito e que nem de longe temia uma repreensão do arcebispo ou de Lady Catherine de Bourgh por tomar parte num baile. "Sou de opinião", disse ele, "que um baile desta espécie, oferecido por um rapaz de caráter a pessoas respeitáveis, não pode ter nenhuma consequência má. Estou tão longe de fazer qualquer objeção à dança que me sentirei honrado em dançar com todas as minhas belas primas durante aquela noite. E aproveito a oportunidade para solicitar a sua mão, Miss Elizabeth, para as 2 primeiras danças, preferência que, espero, a minha prima Jane atribuirá à sua verdadeira causa e não a qualquer desrespeito para com a sua pessoa." Elizabeth ficou desolada. Tencionava comprometer-se com Mr. Wickham para estas danças e agora tinha que trocá-lo por Mr. Collins. O seu contentamento não poderia ter sido mais inoportuno, mas não havia mais remédio. A felicidade de Mr. Wickham e, portanto, a sua própria teriam de ser adiadas. E a proposta de Mr. Collins foi aceita com a maior dose de amabilidade de que ela pôde dispor. E outra ideia que aquela galanteria lhe sugeriu não foi de natureza a aumentar o seu contentamento. Elizabeth compreendeu pela primeira vez que havia sido escolhida entre as suas irmãs para ser a esposa do reitor de Hunsford e para ajudar a completar uma mesa de jogo de quadrille em Rosings, na falta de visitas mais importantes. A ideia logo se transformou em certeza, quando observou as crescentes amabilidades com que Mr. Collins a cercava e as frequentes tentativas de elogiar o seu espírito de vivacidade. E embora ficasse mais surpresa do que contente com esses inesperados efeitos dos seus encantos, sua mãe não tardou a dar a entender que a probabilidade daquele casamento lhe era extremamente agradável. Elizabeth, no entanto, resolveu ignorar a indireta, compreendendo que qualquer recusa seria a causa de uma violenta disputa. Talvez Mr. Collins nunca fizesse a proposta. E até que o fizesse, era inútil brigar por sua causa. Se não fossem os preparativos para o baile de Netherfield, as 2 irmãs mais moças se encontrariam num estado lamentável naquele dia, pois, desde a manhã do convite até o dia do baile, houve uma tal sucessão de dias chuvosos que nem uma só vez elas puderam ir a Meryton. Nem tia, nem oficiais, nem novidades. Até Elizabeth se sentiu aborrecida. O mau tempo impedia inteiramente o progresso das suas relações com Mr. Wickham,
E a não ser a perspectiva da festa na terça-feira, nada poderia ter tornado suportável para Kitty e Lydia a monotonia de uma sexta, de um sábado, de um domingo e de uma segunda-feira de chuva.